Seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero conversar convosco, falar convosco, dar-vos umas pequenas, curtas e parcas palavras sobre aquilo que a Igreja entende por fé. Nós temos uma ideia, na maioria dos casos, absolutamente, completamente errada do que significa fé. Ou nos agarramos àquela definição de São Paulo, ou pensamos que a fé é um pacote, é um conjunto de regras, de conceitos, de princípios teológicos, e a fé não é excluindo, não espezinhando, não desdenhando, nada disso também não é. Nem apenas isso, eu diria nada disso. Alguns dizem, mas fé é o credo, o símbolo da fé. Não, o credo não é a nossa fé. Não é a ausência dela, mas o credo, nosso símbolo, nós temos o símbolo da fé, o símbolo da nossa fé. Mas o credo não é a fé que nós somos chamados a ter em Cristo, nosso Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, em Deus. O credo é a explicação do Deus que se revela e que está identificado no símbolo da fé, e que nós sabemos que é este Deus e não o outro, que nós somos, pelo mesmo Deus triúnico, chamados a adorar. O credo diz-nos, de forma clara, cristalina, sem opacidades, que Deus é este que se revelou. De uma forma sucinta, mas na plenitude da revelação do que Deus disse Ele mesmo ser Ele próprio, tudo isso está no credo. Mas o credo não é aquilo que eu sou chamado a ter como fé. O credo faz parte da minha vida e é o Deus que se identifica diante de mim, que eu tenho que amar, que reconhecer. Tenho se eu quiser. Eu digo tenho porque é suposto termos que, não por obrigação, mas porque é dever nosso. Não, o amor não pode estar ao abrigo do tenho de, é dever meu fazer, ou devo de. O amor, amados irmãos e irmãs, como a fé, deve estar ao nível da fluidez das águas de um rio que descem montanha abaixo para o vale, porque simplesmente não podem subir. Não há opção para a água subir a montanha. Assim deveria ser connosco, em função do amor, em função da fé. Temos de, porque só fluímos da montanha para o vale, somos água. Nesta imagem, nesta analogia, neste paralelismo entre o amor, a fé, e entre os dois, fé e amor e a água. A fé, queridos irmãos e irmãs, muitos dizem, bem, fé é acreditarmos em Deus. Fé é crermos em Deus. Não sendo isso mentira, é muito pobre e muito pequenino. É uma afirmação comezinha, mesmo paupérrima. A fé não é apenas acreditar em Deus. Porque se fosse apenas, se este verbo acreditar esgotasse tudo aquilo que nós somos chamados a ter quando dizemos que temos fé, ou a fazermos quando a fé está presente em nós, porque ela é uma dádiva, ela é um dom de Deus, então, se bastasse apenas acreditar em Deus, e acreditando em Deus tenho uma fé plena, ou começo a ter uma fé sólida, robusta, os demónios eram todos santos. Ou é mentira? Os demónios estariam todos no reino dos céus. Não acreditam os demónios em Deus. Não tremem diante de Deus os demónios. Não sabem os demónios que Cristo é o Filho de Deus. Não sabem que é o Verbo encarnado. Não conhecem todos os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Com maior clareza conhecem Deus, os demónios, do que a maioria de nós. E eles creem. E até tremem diante do poder de Deus. Mas não estão no reino dos céus. Já vos perguntaste porquê? Se os demónios creem em Deus, acreditam. Que Ele é Deus, não têm dúvida que Ele é Deus. É nesse sentido, de que acreditam. Não têm dúvida que Ele é Deus. Mas eles estão nos infernos. Não estão no reino dos céus, nem nunca irão para o reino dos céus. Porquê, queridos filhos e filhas? Porque não basta acreditar. Não basta eu dizer, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio que Cristo, nosso Senhor, é o meu Salvador. Eu creio que a salvação
é mérito inteiro de Cristo, que foi como oferida pelo Senhor na cruz. Para mim, eu creio nisso tudo, mas eu creio como? Eu creio como, filhos? Eu creio da boca para fora. Eu creio que o autocarro é retangular. Está bem, o autocarro vem dali para lá, passa, o autocarro segue a vida dele, eu sigo a minha. É assim que nós vivemos muitas vezes em igreja. Não pode ser assim. Nós temos que acreditar em Deus, sim. Bem, e depois temos que ir mais além do que isso. Nós temos que ter com Deus um relacionamento. Quantas vezes eu partilho convosco? A fé significa relacionar-nos com Deus. Temos lealdade para com Deus, fidelidade para com Deus, sermos fiéis a Deus. Todas estas palavras, fiel, fidelidade, lealdade, têm tudo a ver com fé. Na raiz etimológica do latim, de onde estas palavras vêm, todas elas têm a ver com fé. Na língua inglesa é muito mais fácil. Temos faith, faithful, faithfully, faithfulness, sempre a fé. A palavra está ali. Na nossa língua também, mas não desta forma explícita, mas se formos mergulhar nas raízes etimológicas destas palavras no latim, a fé está lá. Fiel vem de fides, fé. Bem, e a fé significa então o quê, amados irmãos e irmãs? Também lealdade. Pois temos de saber o que é que significa lealdade. Também fidelidade. Temos de saber o que é que isso significa. Fé também significa relacionamento. O que é que significa a palavra relacionamento? Nós devemos perguntar-nos. Relacionamento, nós sabemos, é eu, enfim, lidar com aquela pessoa, relacionar-me com. Mas isso é muito pobre. A palavra relacionamento não se esgota nisso. Vem do latim relatus, que decorre depois do verbo referre. Relacionamento significa trazer de volta. Relacionamento significa que o outro com quem eu me relaciono é transportado por mim e habita e vive dentro de mim próprio. Veem como é diferente do que eu relaciono com alguém. Veem a profundidade que esta palavra tem sem conhecermos. Dou-vos um exemplo. No casamento, nós dizemos: tenho fé na minha mulher, tenho fé no meu marido. O que é que significa isto? Em inglês diz keep faith ou breaking faith. Também dizemos em português: tenho fé naquela pessoa, tenho fé naquele homem, naquela mulher. Mas isto não é ter fé no mesmo sentido em que temos fé em Deus. Significa o quê? Temos confiança. Tenho fé naquela pessoa, tenho confiança naquele homem, naquela mulher. Então, a fé pressupõe confiança. E agora, perguntemos-nos a nós próprios: o que é isto? Temos confiança. O que é que significa esta palavra? Porquê é que eu tenho que ter confiança em alguém? Bem, há quem não tenha, ninguém. São desconfiados por natureza, mas a maioria dos seres humanos tem confiança ou no pai, ou na mãe, ou no avô, ou na namorada, ou na mulher com quem casou, no marido com quem casou, ou nos filhos. Já vos perguntastes a vós próprios porque é que eu tenho que ter confiança no outro? Porque é que eu não posso viver sem ter confiança alguma em qualquer outra pessoa? Porque o que é isto de ter confiança? Isto, temos confiança, amados irmãos e irmãs, significa que quando eu tenho confiança no outro, significa que o outro tem algo que preenche lacunas minhas. Lacunas minhas significa buracos, ocos, espaços vazios. Eu tenho confiança em alguém, significa que o outro tem algo que, partilhando comigo, me engrandece, me faz florescer. É alguém com quem eu conto, diz o povo, sim. Eu conto porquê? Porque é parte de mim. Eu só posso contar comigo próprio e com aqueles que são eu próprio no amor que me dedicam. Porque é que são eu próprio de que sejam outros seres diferentes de mim noutros corpos? Porque eu conto com eles como se contasse comigo. É isso que significa ter confiança em alguém. Eu confio que a minha mãe, se eu estiver doente, vai estar junto de mim. Eu confio que a minha mulher, se eu partir uma perna, me acompanha ao hospital. Então, é alguém que está comigo como sendo eu próprio. Então, a fé também é
confiança em Deus. Mas a fé é também ela um dom do próprio Deus. Um dom, o que é que significa? Numa linguagem comezinha, mas para nós entendermos. É uma prenda, é um presente. Bem, nós dizemos dom porque é mais completo. E como é um dom perene e não transitório, como os presentes que azedam e as prendas que se estragam, então é um dom, mas numa linguagem acessível ao nosso entendimento mais pequenino e mais imediato, o dom de Deus, que é a fé que nos é dada, é gratuitamente um dom que nos é dado por Deus. Somos imerecedores da fé. É algo que o Senhor partilha connosco, grácil e gratuitamente. Esta fé, queridos irmãos e irmãs, este dom que o Senhor nos dá, numa imagem, num paralelismo, como, por exemplo, imaginai um pai, alguns de vós sois pais, um pai que tem um filho. Bem, o filho tem 16 anos e um dia vai ter 18 e vai ter mais do que os 18 anos, mas a certa altura, com 18 anos, ele começa a preparar o quê? Ele começa a ver uma viatura para entregar ao filho, um carro para oferecer ao filho quando o filho tiver 18 anos. E, entretanto, o filho ali, quando chega aos 18 anos, o pai paga e essa prenda e ele vai tirar a carta de condução. E quando tiver a carta de condução e poder conduzir, o pai entrega esse dom, essa prenda. Não deixa de ser um dom, o carro, e entrega-lhe a chave. Bem, e também lhe entregou a capacidade dele poder, porque lhe pagou a carta de condução, aprender a conhecer os sinais de trânsito e depois conseguiu passar no exame e tem acesso a um papel, que é a carta de condução, e com esse papel o pai entrega-lhe a chave. O pai aqui é Deus, nessa analogia. Então, da mesma forma que este pai do mundo entrega aquele carro tem uma chave, aquele carro tem um depósito cheio, possivelmente, aquele carro tem pneus, não está furado, aquele carro, ainda que não seja novo, possa ser até em segunda mão, que os pais deste mundo nem todos são bilionários, foi arranjado, passou pela oficina, ou seja, aquela prenda naquele carro dado por aquele pai àquele filho, tem todas as condições para poder cumprir a natureza do dom que é oferecido. O que é que isto significa, filhos? Que aquele carro tem rodas e pode ir a qualquer lado onde a capacidade daquela viatura, com os anos que tem, com a capacidade que tem, pode transportar aquele menino, que é o filho, lá onde aquele dom tem a possibilidade de transportá-lo. Bem, mas agora o pai dá o carro ao filho e o filho tem a chave. E o carro está na oficina, mas aquele filho nunca pôs a chave na ignição, nunca ligou o motor, e nunca pôs o pé no pedal, nunca o dom que o pai lhe deu, nunca aquela prenda, não é? Saiu da garagem. Aquele dom, aquela dádiva, aquela prenda, aquele carro, por imagem agora estabelecida analogicamente com a fé que Deus nos dá como dom, nunca saiu da garagem como nós. Recebemos tantos nós, porque todos recebem o dom da fé, mas já ouvistes dizer, tantos dizem, eu não tenho fé. Não, eu tenho o carro na garagem e nunca pus a chave na ignição. Uma linguagem mesmo má, não é má, no sentido de ser má, é pequena, mas para entenderdes, na pobreza da linguagem, nesta analogia que estabeleço, para entenderdes como é que a fé funciona da parte de Deus em nós. Nós também não fazemos apelo ao dom que Deus nos deu. Temos a nossa fé na garagem, o carro parado, e perdemos a chave para pôr o carro em movimento. Por isso dizemos, não temos fé. Temos. E todos nós sabemos que temos. Todos nós, amados irmãos e irmãs. Muitos já não sabem onde é que está a chave da viatura, para que ela ande. Já há tantos anos que eu não ando com... Bem, tirei a carta de condução, há 20, 30 anos que já nem conheço o código da estrada. É o que acontece connosco. Foi um dom que o Senhor me deu desde o meu nascimento, mas que eu já perdi como noção da cor, da tonalidade, da força que aquele dom tinha, das características, desconheço em absoluto. Então, a fé implica, amados irmãos e irmãs, que eu seja leal a Deus, que eu tenha confiança em Deus, que eu seja fiel e que eu tenha um relacionamento com Deus. Porque a fé pressupõe que eu conheça aquele Deus que eu digo amar. Sobretudo, que eu conheça aquele Deus que garantidamente me ama a mim, independentemente de eu ter amor para dar, ou amor por Ele, ou não. Isso é garantido, porque antes de começarmos a amar, já Deus eternamente, como é dito no Antigo Testamento, nos amou antes de
habitares o ventre de tua mãe, diz Deus no Antigo Testamento, já eu te afeiçoei, já eu te conheci. Então, antes de havermos nascido, Deus nosso Senhor, o Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhecem-nos e amam-nos. Bem, então é garantido que amor da parte de Deus nós temos. Não é garantido, é que desejemos, queiramos ou amemos o Senhor nosso Deus. A fé existe para isto. A fé não é para eu acredito que tu és todo-poderoso, Senhor. Eu acredito que tu és omnisciente. Está bem, eu acredito nisso e agora o que é que acontece na minha vida? Deus continua a ser omnisciente e omnipotente e omnipresente e eu continuo nesta vidinha tacanha, sem nenhum relacionamento com Deus. Os demónios são mais esclarecidos do que eu, porque a minha fé é parada como o Deus. Eles não vão para o reino dos céus e aparentemente eu também não. Neste movimento de estatismo, no qual não há dinamismo algum, não há nenhum movimento que me tire daqui, eu apenas constato que Deus é aquilo que Ele é. Mas eu não saio daqui. É como um marido casado com uma mulher que diz: eu sou fiel, filha, eu não vou para a cama com nenhuma mulher, nunca fui, eu sempre fui cumpridor. E o homem que diz isto acha que é um grande marido, fez tudo no casamento que é necessário fazer. Eu digo-vos, não fez absolutamente nada. Porque não fazer isso é o mínimo. É só ficar quieto. E o que ele fez foi ficar quieto. Ele não traiu a mulher, digamos assim, do ponto de vista da relação íntima, que é suposto só ter com a mulher que ama. Mas também não fez nada, nem pela mulher, nem com a mulher. Dizer que eu sou fiel porque nunca tive outra pessoa na minha vida a não seres tu, meu amor, é o mesmo que dizer eu não te amo. É igual a dizer isso. Quantas pessoas na vida não fazem mal a uma mosca, mas também nunca fizeram bem a uma melga. Não fazem nada de mal, mas também nunca fizeram nada de bem. No casamento, o amor significa ter fé naquilo que se ama também. Fé, porque eu tenho confiança na minha mulher, tenho confiança no meu marido, no caso da mulher, que tem um homem que ama o marido. O casamento só existe entre marido e mulher, não há outras histórias estranhas que o mundo por aí hoje contempla, não vou falar disso agora, mas casamento tem um homem de um lado, uma mulher, biológicos, um de um lado, outro de outro. Isso é que é o casamento dentro de Cristo. O resto é outra coisa qualquer que não casamento, amados irmãos e irmãs. Bem, e então, no casamento, o homem tem confiança na mulher. Eu tenho fé em ti, filha. Tenho fé em ti, filho. E filho, marido. Porquê? E essa confiança faz com que os dois construam algo, aquilo que chamamos a vida do casal, é uma construção daquele marido e daquela mulher que não existe em nenhum outro casal. Todos podem construir as suas vidas, mas cada casal tem uma tipologia própria, tem uma fragrância própria, tem odores únicos, tem uma coloração que só aqueles dois têm. Aquela construção foi criada, inventada, isto é, inventada criativamente por aquele homem e aquela mulher. Aquela vida daqueles dois não é repetível, não é plasmável, não é clonável, é única. E isso é amor. Construir algo, porque Deus é o nosso Criador. O amor de Deus não é um amor estático, é um amor que cria vida. O Senhor, do epicentro da sua vida incriado, no seio da Santíssima Trindade, não se quedou, não ficou estaticamente ao interior da vida criada. Ele continua a ser vida incriada, mas ele depois postula, estabelece fora da Santíssima Trindade, a vida criada que somos todos nós. Lá está o movimento de amor de Deus. Ele cria, porque é belo criar. Porque é belo ele poder partilhar-se enquanto Deus, na medida do que nós podemos receber, e havendo-nos criado, ele cria receptáculos vivos, conscientes, que nós temos consciência de quem somos, nós temos livre vontade para podermos aceitar ou não. Então, o que Deus nos pede, os dons que Deus nos dá. E mesmo quando nós não podemos, porque somos distraídos tantas vezes, nem reconhecemos que dons recebemos da parte de Deus, nem sabemos qual é o nosso potencial enquanto homens e mulheres, ainda assim Deus preserva tudo o que nos deu. Mesmo que nós nunca tiremos o carro da garagem, o Senhor não vai lá, como um bom pai não faz, tirar o carro
e vendê-lo só porque o filho nunca andou com ele. Deus não faz isso. O que nos dá está dado para todo sempre. O Senhor é profundamente fiel. Então, voltando àquilo que devemos ter como, não só noção, porque a noção é uma coisa teórica, intelectual, lógica ou racional. Nós devemos ter no nosso coração o odor e a fragrância do que é a fé. Então, a fé é um relacionamento com Deus, a fé é confiança em Deus, a fé é eu ser leal a Deus, é eu ser fiel ao Senhor nosso Deus. É eu pôr-me em movimento para o meu Criador, que já se pôs em movimento para mim. Então, a fé é a forma de eu responder, de eu dar uma resposta a tudo que me foi apresentado por Deus. E depois, onde é que está a viatura? Onde é que está a chave da ignição? Onde é que está o carro? Bem, é a nossa fé, sim. Mas agora, como é que eu ponho esta fé em movimento? Bem, tem que ter a chave da viatura, por analogia. Tem que ter o depósito por combustível. Onde é que está este combustível? Nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, na revelação do próprio Mestre, nas Sagradas Escrituras, que saem, que nascem, que florescem do ventre, saem do ventre da Igreja, nos padres da Igreja, nos padres apostólicos, nos padres do certo, nos seus ensinamentos, nos concílios ecuménicos, na santa tradição da Igreja, na Sagrada Eucaristia, em todos os sacramentos. Este é o combustível que nós temos para, pegando em todos estes dons, outros destes são sacramentos, pegando nos ensinamentos que a Igreja nos deixa, na Sagrada Escritura, na santa tradição, em tudo aquilo que eu já vi, padres da Igreja e mães da Igreja por aí fora, este é o combustível que nos permite que nos transportemos neste dom que é a fé que Deus nos deu para as imediações, para a proximidade do Senhor, para que haja um encontro esse que postula uma presença. Ninguém marca o encontro, alguém com alguém, não é? Que não tenha outro alguém do lado de lá. Eu não marco um encontro comigo próprio. Não vou dizer, agora vou-me encontrar metropolita João, como metropolita João em Vila Franca de Xira. Eu vou daqui para Vila Franca de Xira, eu sou doidinho, não é? Eu vou para lá encontrar comigo próprio, mas eu aqui também estou comigo próprio. Em qualquer sítio eu estou comigo mesmo. Então, quando eu marco um encontro, se pressupõe nesse encontro que há outro para além de mim. É o mesmo com Deus. É onde nos conduz a fé. Fé alicerçada nestes dois motores, nestas duas forças motrizes, que são o jejum, que são a oração, das quais o Senhor fala no Evangelho de hoje, porque os apóstolos, diz o pai daquela criança doente, não conseguiram curar a criança, porque aquela casca de demónios só se cura com jejum e oração. Mas o jejum e a oração são as forças motrizes, porquê? Porque quando eu faço jejum com amor, quando eu oro com amor, filhos, então eu estou nessa tensão de me aproximar de Deus. Cada vez que eu me aproximo mais de Deus, mais eu floresço nesse relacionamento. O que é um relacionamento? Se eu agora perguntasse, não é para me responder-vos, mas se calhar algum de vós teria alguma dificuldade em fazê-lo. Não sei, talvez. Porque as pessoas sabem, relacionamento é eu relacionar, mas não sabemos saímos disto. Relacionamento é eu relacionar-me com alguém. Não é isso. Isso já sabemos. Isso toda a gente faz. Os cães também se relacionam com os cães, os sapos com os sapos. Não é isso. Relacionar-me com alguém significa eu quero ir ao encontro do outro. É isso que significa um relacionamento. Eu quero ter a presença do outro diante da minha presença. Quero estar no face a face com aquele que eu supostamente amo ou desejo amar. Então, o relacionamento existe para que o outro se torne presente em mim e se me revele. Não há relacionamento saudável se não houver conhecimento da minha parte em função da pessoa que eu amo. Não há nenhum relacionamento meu com Deus se Deus não me houvesse revelado. Eu só conheço Deus porque Ele disse quem Ele era e como é que Ele é. Também num relacionamento entre seres humanos, o homem e a mulher e o homem, no caso destes que vão se namorando para chegarem ao casamento, estamos a falar de situações normais, só conhecerá aquele homem, aquela mulher e vice-versa, se cada um deles se revelar ao outro. Eu posso, amados irmãos e irmãs, já dei este exemplo várias vezes, meter o Sr. Teodoro, bem, não, porque já o conheço há 50 mil anos, então não funciona como exemplo, mas qualquer outra pessoa que eu não conheço, e de repente vem até junto de mim e eu digo, agora quero conhecer-te, Joaquim. Bem, e ponho o Joaquim dentro de um tubo, daqueles tubos grandes,
daquelas maquinetas poderosas onde são feitas as ressonâncias magnéticas. E, uma hora depois, lá vem a ressonância magnética, o detalhe, o relatório todo, bem, que ainda tem que ser depois passado ao crivo da análise do especialista, que vai fazer, por sua vez, um relatório próprio, em função daquilo que é narrado naquele exame, do ponto de vista computadorizado. Bem, tenho eu, pergunto, depois desse exame da ressonância magnética a haver sido feita, depois desse exame nas minhas mãos, tenho eu um conhecimento profundo do Joaquim, que eu coloquei dentro daquele tubo? Antes eu não conhecia. Bem, e agora eu já sei de lá. Agora tenho uma quantidade de folhas escritas. Será que eu posso dizer que conheço o Joaquim? Pois eu digo-vos que não, amados irmãos e irmãs. Não. Perguntai quem quiseres. Eu tenho apenas a informação específica sobre alguns órgãos, ou todos os órgãos, ou só um órgão, consoante a especificidade do exame. Eu tenho informação sobre um órgão, ou vários órgãos, do Joaquim. Mas eu não conheço nem o caráter do Joaquim, nem a mentalidade do Joaquim, nem os pensamentos do Joaquim, nem a tipologia de desejo do Joaquim. Não conheço a alma do Joaquim. Eu não conheço nada sobre o Joaquim. No entanto, tenho uma quantidade de coisas escritas sobre o Joaquim. E porquê é que não conheço Joaquim? Porque a máquina não consegue desvendar o que eu escondi. E como sou eu que escondi, só eu sei onde está escondido. Como só eu sei onde está escondido, só eu posso revelar. Revelar o que escondi. E se for eu a ter-me escondido, sou eu que me revelo no esconderijo onde me agachei. Então, queridos irmãos e irmãs, a fé é para nos revelarmos a Deus, porque Ele já se nos revelou. Mas Ele é tão bondoso para connosco, porque nos conhece desde antes da fundação do mundo. Então, Ele sim quer que nós nos revelemos. Porquê? É como um pai que quando chega a casa já sabe o que o filho fez, porque já viu o estrago ali na cozinha, uma coisa qualquer, ou porque a mãe contou, a avó disse alguma coisa. Então o pai já sabe. E a certa altura o filho fez a asneirada toda, pequenito, 3 anos, ou 4 ou 5, vai dizer ao pai, vai contar a história. E o pai, que é Deus, que conhece a história toda, agora passando para o pai de casa, não é? O que é que este pai, bom pai, faz? Ele vai ouvir o filho de 5 anos. Já sabe, já foi com ele, já sabe. Mas ele vai ouvir. E porquê que ele vai ouvir se já sabe o que o filho fez? Para que haja relacionamento entre aquela criança que é o seu filho e ele, que é seu pai. Ele vai perguntar, fizeste isso? Não, então, não volta a fazer. O menino não deve ter essa atitude. Mas ele sabe, conhece tudo sobre o filho. Isto é uma analogia pobre, uma vez mais, e com todos os exemplos, claudicam este também. Deus é assim, Ele conhece tudo sobre nós, desde antes de nos haver criado, visivelmente, no cosmos. Mas o Senhor ouve-nos, Ele quer que nós digamos o que Ele já sabe sobre nós mesmos. Porque é aí que começa o diálogo da nossa parte com Ele. O Senhor já fez tudo da parte dEle em função de nós. E anseia que nós possamos fazer isto em função dEle. Porquê? Porque é importante para Deus. Porque precisa de que nós o amemos. Não precisa nem que o amemos, nem que oremos, nem que recebemos, nem que façamos, não precisa que venhamos à igreja, nem que confessamos, não precisa de nada da nossa parte. Ele é Deus. O Senhor é a fonte da vida dele próprio. Não toma vida em outra. É pleno, absoluto. Então o Senhor deseja que nós tenhamos este relacionamento com Ele, porque neste relacionamento nós vamos nos espelhando no Criador. E à medida que nos vamos espelhando no Criador, o próprio Criador, pelo amor que tem por nós, que é o nosso Pai, permite que nós comecemos a descobrir quem nós somos. Nós começamos nesse caminho que a fé permite que eu tenha para ir ao encontro de Deus ao longo da minha vida, nessa caminhada que eu faço, nesse trajeto pelo qual a fé me leva, se eu deixar, até ao encontro presencial com Deus, com Cristo Nosso Senhor também. Então eu vou-me revelando, eu vou-me conhecendo, eu vou começando a ter a noção da dimensão com a qual potencialmente Deus me criou naquela forma originária e inicial. Porque até agora eu só conheço a minha pequenez, só conheço a minha imperfeição. E só a fé neste relacionamento profundo de amor com Deus me revela a dimensão do todo, que é a totalidade do tudo que Deus criou para que eu fosse. E eu nem tenho noção
de que tenho essa dimensão em potencial. O que é o potencial? É aquilo que eu tenho como capacidade de atingir, mas que não realizei ainda. Isso é que é o potencial. Então, nós somos chamados, por isso, à deificação. A deificação é o homem perfeito nesta terra criada, sendo já à semelhança dos anjos, sem ser anjo, sem nunca ser anjo, à semelhança de parecido com. Nós somos chamados a ser o topo, a alcançarmos o ápice daquilo que o Senhor nos deu como projeto para nós cumprirmos ao longo da nossa vida, em função dos outros, cujas vidas tocamos enquanto vivemos, e em função de nós próprios. Este é um dever nosso. Mas para isso tem que pegar na fé e pôr o carro em marcha, pôr o carro em movimento, socorrendo de tudo o que eu disse, de todas as alfaias e instrumentos que a Igreja me dá. Isto que eu falei. Para não repetir muito outra vez, para não vos cansar, eu posso repetir, eu não me canso de o fazer. Não há cansaço sem fadiga. Então, temos todos os alfaias, todos os instrumentos, os sacramentos, os passos da Igreja, ensinamentos diretos ao Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos, os apóstolos, aos padres da Igreja, aos padres apostólicos, inicialmente, tudo, epístolas, nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento, temos livros dos Salmos, temos livros proféticos, livros dos Reis, nós temos Pentateuco, nós temos o Reino dos Céus que nos espera, Nova Jerusalém Celeste, nós temos o livro da Revelação também, nós temos as epístolas dos apóstolos, nós temos os santos e santas que nos antecederam, que são heróis nossos, da nossa raça, de acordo com o nosso sangue, de acordo com o nosso sangue, isto é, do sangue do nosso amor, que deve ser idêntico ao amor de Deus. Nós temos todos estes modelos que não são para copiarmos, porque nós não somos, outra vez, clonagens de ninguém, nem podemos copiar os santos existem para eu tomar como modelos para a minha vida. Mas só tendo fé é que eu posso fazer apelo à vida dos santos que eles viveram. Se não tiver fé, eu não vou a lado nenhum. Preciso do exemplo dos santos para quê? Se eu não tenciono andar de carro, para que é que preciso de pneus no carro ou a chave numa ignição que eu nunca vou usar? É a mesma coisa, amados irmãos e irmãs. Eu só preciso dos santos e das santas, e dos sacramentos da Igreja, e dos ensinamentos de Cristo, se eu levar a sério, se eu quiser realmente ter um encontro com Cristo. É onde nos transporta a Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. O que é que faz a Sagrada Eucaristia? É o momento em que nós estamos presentes neste face a face com Deus. Deus diante de nós e dentro de nós. Porque relacionamento, não esqueça o que eu disse há pouco, significa transportando. Relacionamento não significa uma quantidade de gestos praticados por um ser humano em função de outro, de forma externa apenas. Lembrem-se que eu vos disse que relacionaram com o outro, do latim relatos e refere, este verbo refere, sobretudo, significa trazer o outro até mim, transportar o outro em mim. Estar com aquele com quem eu me relaciono. É ter o outro dentro de mim. Como é que eu tenho dentro de mim se é um corpo diferente? Tenho dentro de mim porque não consigo viver nesta vida de uma forma plena sem que o outro faça parte da plenitude daquilo que é a minha vida, da totalidade do que é a minha vida. Claro que são dois corpos distintos, mesmo até entre marido e mulher, entre pais e filhos, até entre amigos, ou entre amigas, claro que sim. Mas o outro está dentro de mim no sentido em que eu penso nele, eu faço projetos ao longo do meu dia para ele agir comigo, fazendo coisas comigo, como as crianças fazem, brincam umas com as outras, ou não brincam as crianças? Então, brinquemos com Deus como uma criança brinca com outra criança. É isto onde a fé nos deve conduzir. Brincarmos com. E o que é que acontece quando as crianças brincam? Não vale daquelas birras, que eles também têm, por isso os exemplos, acaba logo a beleza do meu exemplo na primeira zanga entre crianças. Mas eles riem, eles estão felizes, eles dão pulos. Bem, enquanto não acontece a desgraça. Não é? Mas as crianças dão-nos esta alegria. Então, relacionamento significa trazer o outro para a minha vida. Trazer Deus, no caso Deus para a minha vida. Significa construir coisas com Deus. Neste caso, construir a minha vida com Deus. E o Senhor depois diz-me, olha, tudo isto eu preparei para ti. Queres conhecer o que eu preparei para ti? Olha, o Reino dos Céus, a Nova Jerusalém Celeste. Olha, não estás só. Não estamos sós. O Pai, sou eu, o Filho, o Espírito Santo. Olha, mas há outros teus irmãos que eu criei, e irmãs, olha, em muitos séculos.
e vai-nos mostrando toda a obra que Ele fez, se nós quisermos conhecê-lo. Mas temos que nos apresentar. Pai, vá lá, mostra o que eu não conheço. É isto onde a fé nos leva. E de repente, o Senhor, como nós queremos, e não está a ser invasor, não está a pôr em causa a nossa liberdade pessoal, o nosso livre-arbítrio, a nossa coesão interna enquanto seres humanos. Ele não está a rasgar nada dentro de nós. Somos nós que começamos a abrir o nosso coração e a nossa alma, a porta da nossa casa, e convidamos Deus a sentar-se connosco à mesa do nosso amor. A fé é muito mais isto do que eu creio em Deus. Eu creio em Deus e depois faço o que me apetece. Vou para todos os sítios onde Deus não está, onde Deus nunca foi, de onde Deus nunca irá. Mas eu creio em Deus. Eu amo a minha mulher, mas depois não preciso dela para nada. Eu amo o meu marido, mas não o chamo para participar na minha vida. Eu amo muito os meus filhos, mas estou desejoso que algum orfanato fique com eles. Como o senhor Jean-Jacques Rousseau, com 5 filhos, no século XVIII, entregou os filhos. Não sabeis quem é Jean-Jacques Rousseau, alguns de vós conheceis, outros não. Enfim, não vou contar a história agora desse senhor, mas ele era uma figura grande, enfim, um dos promotores da Revolução Francesa e um dos principais mentores com Voltaire daquilo que é depois a Revolução Francesa. Mas, só para vos dizer, este homem entrega os filhos ao orfanato, porque entendeu que os outros podiam cuidar melhor deles. Não! Ele entendeu que não queria um empecilho na sua vida. E eram 5 empecilhos que ele tinha. Então, nós também, queridos irmãos e irmãs, se não encontrarmos em Deus um empecilho, isto é, o que é um empecilho? É um estorvo. Se não encontrarmos em Deus um obstáculo na nossa vida, então certamente que o Senhor é bem-vindo. Mas Ele nunca será empecilho. Ele nunca será estorvo. Nunca se erguerá como obstáculo dentro de nós. Tudo isso são desculpas. Essas opacidades todas somos nós que criamos para dizermos que hoje o sol não nasceu só porque eu fechei os olhos. E finjo estultamente que a mim próprio, enganando-me a mim mesmo, que não há sol nos céus. Eu que não quero abrir os olhos para ter desculpa de que não há sol. Porque se abrir os olhos, eu tenho um dia todo cheio de luz para ir a todos os sítios e fazer todas as coisas que um dia iluminado pressupõe que eu faça. É isto que a fé nos convida a que façamos e a que sejamos. Que o Senhor vos ilumine, vos proteja, vos guarde em todos os dias de vossas vidas.